Há mais de um mês, eu saí de Portugal para começar uma nova fase da minha vida, estudar medicina na Bolívia. Eu prometi gravar tudo: o aeroporto, a despedida, o avião, minha chegada. Só que nada disso aconteceu. E hoje eu quero explicar o porquê e contar como foi esse meu primeiro mês aqui. Antes de tudo, eu preciso explicar porque vocês não viram mais vídeo. Bom, na minha cabeça, eu ia conseguir gravar tudo. Só que quando a viagem chegou, estava simplesmente uma correria. No dia da nossa viagem, no caso, a gente foi de Lisboa para Madrid, de Madrid para Cochabamba. E nesse percurso foram mais ou menos umas 48 horas de viagem, o que foi extremamente loucura. Começou quando a gente decidiu ir de autocarro, de ônibus, para Madrid, o que foi uma confusão completa, porque a gente tava com bastante mala. A gente no final teve que pagar uma certa quantia pra gente conseguir levar nossas malas, no ônibus. Então, basicamente, a gente tinha... E eu tinha as malas antes disso para conseguir resolver as minhas malas, que estava completamente overwhelmed. Tive que tirar várias coisas, tive que ver as coisas que eu podia, que não conseguia levar, porque basicamente tinha que levar. Porque basicamente eu levei a minha vida inteira em duas malas de 23 quilos e uma de 10, sendo que todas, nenhuma batia, nenhuma dava a quantidade de quilos que precisava, que no caso as maiores eram 23 quilos e a menor era 10. E aí foi uma loucura as malas, os documentos, eu tava super ansiosa. Tive que me despedir da minha família, a viagem foi extremamente longa e cansativa. E além disso, eu tinha preocupação, eu tava nervosa, fiquei triste porque eu tive que me despedir da minha mãe super rápido. Foi assim, coisa assim de realmente ser rápido, de abraçar e de tudo, já foi uma choradeira. E depois disso a gente passou 8 horas e ainda teve que passar mais um dia inteiro no aeroporto de Madrid, porque a nossa viagem era só às 9 da noite, a gente chegou às 7 da manhã em Madrid. E basicamente a gente passou o dia inteiro lá e aí eu realmente não consegui por causa da ansiedade. E depois, quando eu cheguei aqui, sinceramente, a última coisa que eu pensava era em pegar a câmera e gravar. Dizer pra vocês realmente como é que foi, o que eu achei, de minhas primeiras impressões da Bolívia. A primeira sensação que eu tive foi um choque cultural, porque a cultura deles aqui, a cultura andina, é completamente diferente tanto da minha cultura brasileira quanto da minha cultura, querendo ou não, que eu já estava acostumada com a cultura europeia. Em Portugal, eu estava vindo de Portugal. Por exemplo, a arquitetura daqui, realmente, por ser um país que está em desenvolvimento e não um país desenvolvido, tem uma arquitetura relativamente diferente da de Portugal e também é um pouco diferente, sim, do Brasil, mas nada demais. O trânsito aqui, eu tenho que falar, meus amigos, o trânsito aqui, pra mim, é uma loucura. Porque em Portugal, principalmente eu que tirei minha carta, minha habilitação em Portugal, eles são muito mais chatos, entre aspas, e realmente eles são muito certinhos nessa questão do trânsito, de tudo. Então aqui, quando eu cheguei, realmente é um choque muito grande, porque aqui tem algumas coisas que são muito diferentes. Não vou entrar muito nesse assunto, mas sim, é muito diferente. Também me choquei um pouco com o comércio daqui, por exemplo, a La Cancha, que é uma das maiores feiras abertas aqui que tem. É considerada uma das maiores da América Latina. E ela é muito, muito grande, assim. É muito diferente de tudo que eu já vi. É um lugar muito amplo, muito grande, com muita gente, muito aberto. O clima eu já acho mais parecido. Acho mais parecido com Portugal. É um clima assim que, por exemplo, pode estar sol. Se você estiver no sol, você vai sentir calor. Se você sair do sol, você já vai sentir frio, porque fica completamente frio. Eu sofri, quer dizer, meu pai, meu noivo, a gente sofreu um pouquinho em relação à altitude, porque aqui é uma área de grande altitude. E para quem estava no nível do mar, em Portugal, que é mesmo no nível do mar, e para um lugar que tem uma alta altitude, é uma coisa muito diferente, assim. A gente ficou
com bastante falta de ar, a gente não conseguia falar muito, então até parado mesmo, a gente não conseguia, tipo, meu coração ficava muito acelerado mesmo, estando parada, meu coração ficava acelerado, tipo, 120 batimentos por minuto, e era assim, e eu parada. Falta de ar também, nosso nariz ficou super seco, e eu acredito que realmente seja por causa dessa altitude. Mas teve uma coisa que me surpreendeu muito. As pessoas daqui são extremamente educadas, super dóceis e muito, muito gentis. E com poucos dias eu já comecei a me sentir muito mais confortável. E como eu disse, quando a gente chegou, a gente não tinha basicamente nada. A gente precisava da documentação, a gente precisava de casa, a gente precisava mobiliar a casa que a gente fosse. E a gente basicamente, quando chegou, ainda não tinha uma casa. Aproximadamente uma semana depois que a gente chegou, a gente passou a semana inteira procurando casa, já de cara. Procurou bastante, tem muito em Facebook, em aplicativos também, mas principalmente em Facebook eles fazem muito isso, de divulgar casas e apartamentos. A gente preferiu procurar um apartamento que fosse perto da universidade, para que a gente não precisasse gastar com locomoção, que fosse uma coisa que desse pra gente ir andando. Uma semana a gente conseguiu encontrar, a gente encontrou no Facebook mesmo, a gente conversou. Por acaso, o que aconteceu? A gente foi ver um apartamento aqui em cima, a gente mora no térreo, a gente foi ver um apartamento aqui em cima, e esse apartamento, ele era muito quente e era muito, eu achei pequeno. A gente ficou meio descontente em relação a isso, porque era muito quente e era também um pouco pequeno. A gente achou muito apertado, apesar de ser mobiliado. E ele deu uma opção pra gente que estava desocupando um apartamento no térreo, que era maior. Por quê? O que acontece? A gente tem uma varanda gigante. Realmente, eu acho uma varanda gigante, é quase do tamanho do apartamento. E aí ele falou que estava desocupando e que no outro dia ia estar disponível pra a gente ver, que era um pouquinho mais caro. Mas, entretanto, a gente preferiu ver um apartamento, como que era, se era realmente bom, e a gente chegou, a gente viu, a gente adorou, a gente viu que pelo menos aqui, é um apartamento super fresquinho, mesmo que não tenha janela, que ele não tem janela, mas ele é um apartamento super fresquinho, e eu até sinto frio bastante, e penso em, por exemplo, vou sair, eu penso em levar um casaco, porque aqui dentro tá frio, mas quando a gente vai lá pra fora tá mais quente. Então, assim, é um apartamento muito bom, uma varanda muito grande, o que ajuda bastante. O problema dele era que ele não estava mobiliado. Só tinha o guarda-roupa, que já vinha embutido, e a parte da cozinha, mas não tinha nada na cozinha, era só mesmo os armários. E o banheiro. A gente tinha que basicamente mobiliar pra gente conseguir realmente morar. Ou seja, a gente teve que fazer mercado, a gente teve que comprar a cama, o colchão, as panelas, as cadeiras, a mesa, teve que comprar a geladeira, a máquina de lavar. A gente comprou bastante coisa em um mês só que eu tô aqui, que a gente tá aqui, a gente comprou bastante coisa. Meu pai passou 2 semanas com a gente, como eu disse, na primeira semana a gente conseguiu a casa, na segunda semana a gente já mudou e já foi comprando as coisas. Meu pai conseguiu acompanhar grande parte, assim, da mobília, das coisas. A gente descobriu que uma casa precisava de muito mais coisas do que a gente imaginava. Como eu disse, hoje eu tô aproximadamente há um mês aqui. Aquela insegurança dos primeiros dias basicamente desapareceu. Hoje eu já conheço melhor a cidade, já consigo resolver a grande parte das coisas. Já tô criando uma boa rotina. E agora, no mês que vem, vai começar a fase que eu mais esperava, que no caso é a minha faculdade de medicina. Mas esse vídeo foi basicamente para atualizar vocês. Mas agora que começam os vídeos que eu realmente queria trazer. Vou mostrar como a gente separou tudo da documentação para tirar o visto, apesar da gente não ter tirado. E rezem por mim que eu vou conseguir tirar esse visto logo. Vou mostrar também a minha faculdade. Vou mostrar como é estudar medicina na Bolívia, quanto custa morar aqui, como é a minha rotina e tudo que vocês quiserem conhecer. Então, se você quiser acompanhar essa nova fase da minha vida, se inscreve que essa aventura tá só começando.